Lembrando que Paulo aqui nessa carta aos Gálatas, ele está corrigindo um ensino errado que está tentando influenciar a fé desses irmãos. Então esses irmãos das igrejas da Galácia creram na graça de Deus, creram que a salvação ela é por crer em Cristo Jesus. E aí então o ensino que eu já compartilhei com os irmãos, que acontece, vai acontecer, inúmeras vezes na sua vida, sempre é um ensino para que você deixe de crer que Cristo é suficiente. É sempre um ensino que vai levar você a fazer algo. Não é somente você crer em Cristo, você precisa ser em Cristo, mas você precisa fazer a sua parte. É algo inicialmente que parece ser muito bom, só que depois isso vai gerar consequências gravíssimas. Acredite em mim. Então nós vamos ver o que? Nós vamos ver muitos cristãos, pessoas que elas creem em Cristo, mas pessoas que não conseguem agora viver no descanso. E aí lembrando que descanso não é não fazer nada, mas descanso é crer em Cristo. Pessoas que elas são cristãs, mas elas vivem debaixo de opressão. Ela vive achando que o evangelho, o cristianismo é sobre uma perspectiva do que eu tenho que fazer. Então ela vive uma religião, ela não vive um relacionamento com Deus. Ela acha que Cristo, ok, eu preciso de crer em Cristo, mas eu preciso de fazer a minha parte. Então ela vai achando que o fato dela ir nas reuniões, o fato dela orar, dela jejuar, dela ser ofertante dizimista, isso é uma obra que faz com que ela atraia a bênção de Deus. Ela acha que fazendo essas coisas ela é contada de uma maneira diferente diante de Deus, mas eu quero dizer, isso não é evangelho, é o capítulo 1 de Gálatas, isso é evangelho pervertido. O evangelho é sobre Cristo, o evangelho é sobre aquilo que Cristo fez, não é sobre aquilo que nós temos que fazer. E aí nós vamos ver agora que no versículo 16, Paulo está dizendo que ninguém é aceito, ou melhor, ele diz que ninguém é aceito por obras. Mas o versículo 16 ele diz assim: contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé e não por obras da lei. Então o que é essas obras da lei? Quando Paulo está falando aqui, essas obras da lei não é somente a lei que Deus dá para Moisés, não é somente os 10 mandamentos, não, Paulo está dizendo que existem obras que nós vamos fazer com a tentativa de ser aceito por Deus. Então toda lei, nós compartilhamos isso na última semana, por vezes você coloca a lei, você cria leis, e aí de novo, lembrando, não estou falando das leis civis, não, estou falando das leis aqui de Moisés, mas agora a lei que você cria, é como se você criasse um padrão para você mesmo. Então você cria uma lei, não, então eu não posso ser dessa maneira, entende? Então é uma lei que você cria, então você vai tentar cumprir com aquela lei, você vai tentar fazer aquilo, porque você crê que fazendo aquilo, ou não fazendo algo, você é aceito por Deus, entende isso? Eu quero dizer para você, se torna uma vida totalmente fora do propósito de Deus. Por quê? Porque as obras humanas, gente, elas são insuficientes para nos tornar aceitos diante de Deus. Não importa, preste atenção, não importa o quão bom você seja, não importa o quão comportado você seja, não importa o quão perfeccionista, você seja. Tem muita gente que diz, eu só tenho um defeito, meu único defeito é ser perfeccionista. Será que essa pessoa vive baseada nas obras da lei? Com certeza. Pastor, quer dizer que pode fazer tudo de qualquer jeito? Não, não é sobre fazer certo, e também não é sobre fazer errado, porque não é sobre aquilo que você faz, é sobre aquilo que Cristo fez. Então aqui nós saímos da equação, e aí eu, compartilhando aqui sobre Gálatas e lendo, e testemunhei quinta-feira para os irmãos que a minha vida tem sido realmente transformada por essa revelação que Deus tem nos dado, e eu tenho, eu parei para meditar nesses anos todos, de estudo, de busca, de revelação, de graça de Deus, e muitas pessoas, nós relacionamos com muitas pessoas durante esses anos todos, e aí muitas pessoas que sim, têm limitações, pessoas que têm problemas, pessoas que já acompanhei, pessoas que têm enfermidade, um tanto de coisa,
E aí, tudo, irmãos, não sei se, enfim, eu creio que é Deus. Mas todas as coisas, todos os problemas, todas as limitações, tudo, eu cheguei nessa perspectiva que eu estou compartilhando com os irmãos. Que é tudo sobre a tentativa de fazer algo para ser aceito. Quinta-feira, nós compartilhamos sobre cura. Quem estava aqui quinta-feira? Irmãos, por incrível que pareça, eu vou voltar a falar sobre isso, mas por incrível que pareça, e aqui a irmã a Bárbara já falou aqui, é quase uma pregação que ela disse, eu não sou, o Evangelho, Jesus, o apóstolo Paulo, e é contra médico, porque Lucas era médico que andava com Paulo, não entenda errado, eu não sou contra o médico, não sou contra você ir no terapeuta, você fazer lá o que você achar, ok, mas irmãos, acredite em mim, a provisão para toda e qualquer enfermidade está em Cristo Jesus. Não importa, presta atenção, não importa a enfermidade que seja, não importa o quão grave que seja, a palavra de Deus, o Evangelho da graça nos garante que em Cristo nós somos curados. E existe sim as enfermidades físicas, e eu já recebi na sexta-feira, na quinta mesmo, um monte de testemunho de pessoas que foram curadas. Mas o que eu vou falar hoje aqui está ligado com a sua alma, está ligado com a sua mente, está ligado com as suas emoções. Porque existe, eu inventei essa palavra aqui, esse transtorno do cristianismo obsessivo, que eu percebi que é uma espécie de doença dos cristãos. É uma doença dos cristãos. Por quê? Quando eu vou viver com base nas obras, com base naquilo que eu faço, de uma maneira consequente, você nem percebe como isso acontece, mas você é conduzido a viver ou ainda a ter uma ação que ela se torna repetitiva, diária e constante na sua vida, algo chamado introspecção. E o que é introspecção? Introspecção é uma atitude contínua, constante, de analisar a si próprio. E eu sei que isso, para o mundo, eles ensinam isso. Então, por exemplo, se você vai ver uma pessoa que é especialista em performance de casamento. Então, o que ele vai dizer para você? Qual que é a base que ele vai usar para que o seu casamento seja edificado? Primeiro você tem que olhar para o seu casamento, você tem que ver os defeitos do seu casamento, você tem que olhar para o seu cônjuge e ver qual que os defeitos, anote, faça uma lista quais os defeitos, o que incomoda no seu cônjuge e você já viu isso? E aí você vai fazer uma lista de tudo o que ele faz que te incomoda, aí você vai fazer uma lista de tudo que ela faz e te incomoda, aí depois disso, o que vocês vão fazer? Vocês vão sentar e vão conversar. Eu gostaria de ouvir um testemunho que isso deu certo. Eu duvido que passou do primeiro ponto da lista e o pau já quebrou. Os bichos já cresceram, as cadeiras voaram, os móveis começaram a criar perna. Por quê? Porque está olhando para si. Está olhando para si. Ah, você, se você quer fazer, tem frases, eu falei que um dia eu vou pregar sobre as frases de efeito, e vou mostrar que tudo é lei, tudo é meritocracia. Se você quer ser aquilo que você nunca foi, faça o que você nunca fez. Aí você diz, meu Deus, é amanhã que eu começo a academia, é amanhã que eu vou começar a minha dieta, amanhã eu vou ser alguém obediente, amanhã que eu vou começar o meu jejum, Rogério? Amanhã que eu vou começar, amanhã eu vou começar um propósito com Deus de não discutir com meu marido, amanhã eu vou começar o propósito de acordar às 5 da manhã, aí você vai ver o tanto de coisa que você coloca, você está olhando para você, aí o que acontece, na segunda-feira você até consegue, na terça-feira você não consegue, na quarta também não, na quinta, você já desistiu do propósito, eu acho que não era de Deus mesmo. E sabe qual que é? Existem muitos problemas disso. Você vai viciando
Você vai viciando e viver frustrado com você mesmo, ou ainda com outra pessoa. Você vai viciando, vai se tornando um estilo de vida. Então você agora é alguém que de maneira obsessiva está constantemente preocupado se você está certo ou se você está errado. Você fica avaliando as suas atitudes, é como se fosse um filtro, é como se fosse alguma coisa que você ficasse toda hora: será que isso que eu estou fazendo é certo? Ou será que isso que eu estou fazendo é errado? Será que o meu casamento está tudo certo? Será que o meu marido me ama? Olha só, irmãos, será que realmente a minha esposa me ama? Será que realmente o meu marido me ama? Eu acho que não, porque ele não está sendo um bom marido. Ele não me trouxe presente essa semana. Ele não disse que me ama. E aí você começa o quê? Você está analisando quem? Você está analisando você ou você está analisando outra pessoa? Você fica analisando constantemente, entende? E aqui a sua mente, ela começa onde? Aí você sabe, irmãos. Quando se lembra daquele desenho? Acho que era um desenho, Fantástico Mundo de Bob. Pelo amor de Deus, alguém levanta a mão. Fantástico Mundo de Bob, lembra? Lembra que o Bob não saía de casa, mas ele viajava o mundo todo? A mente dele. Então a sua mente, ela se torna esse lugar, a sua alma, a mente, as suas emoções também, ela se torna esse lugar, essa batalha constante, essa chuva de pensamentos, e você acha que é você, mas essa introspecção constante que você está fazendo, e você vai ver que ela sempre vai trazer dúvida para você. Só que lá na raiz disso, você está tentando fazer a coisa certa. Lá na raiz disso, você está tentando ser uma pessoa boa, você está tentando ser um marido melhor, uma esposa melhor, um profissional melhor. Mas a sua preocupação é se você está fazendo certo, ou seja, a sua preocupação é com a lei. Então a base do seu casamento é a lei, a base do seu trabalho é a lei, a base do seu relacionamento com Deus é a lei. Então se você não vem numa reunião duas, você fica totalmente acusado: meu Deus, Deus não vai me ouvir essa semana. Se você, alguém, é abençoado, alguém foi lá, recebeu uma promoção no trabalho, a pessoa recebeu agora um aumento de salário 3 vezes mais, aleluia, e aí você nada, demitiram você. Aí você disse: meu Deus, o que eu estou fazendo errado? Tem alguma coisa de errado na minha vida. Então sempre você pode ver que esse é a maneira, é uma espécie de modus operandi que você funciona. Você está sempre olhando para você, sempre olhando o que você fez e o que você não fez, e aí você passa a fazer assim com as outras pessoas também. E aí você está trazendo o que para você? Você está trazendo o que? Um juízo. Então essa é a doença dos cristãos, esse transtorno obsessivo, pode ser compulsivo também, dos cristãos, de ficar olhando para si. Só que o Evangelho, a graça de Deus, ela não é sobre você. O Evangelho não é sobre o que você faz certo, não é sobre o que você faz errado, não é sobre uma atitude que você teve, não é sobre você. O Evangelho é sobre aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Então por isso que muitas pessoas, elas se tornam religiosas. Eles se tornam religiosos, eles até fazem muitas coisas para Deus, eles servem, eles querem fazer, só que eles não ainda entenderam, eles estão fazendo sobre a base errada. Eles não estão fazendo porque eles são aceitos, eles estão tentando fazer para ser aceito. E aí fica olhando para si, e aí esse estilo de vida cristão, ele se torna assim, religioso. E aí eu quero falar aqui rapidamente de algumas consequências desse estilo de vida, que é essa tentativa de justificar a si mesmo. Então, por exemplo, os irmãos lá tiraram uma foto, eu não apareci, meu Deus, então eu não sou amado, não sou importante. Aconteceu algo e não me chamaram, aconteceu aquilo e não, é sempre a tentativa de fazer algo para ser aceito. E aí eu quero dizer para você, a sua vida com Deus, ela vai ser muito rasa, você não vai desfrutar do relacionamento,
você não vai ter prazer no relacionamento. E as consequências são inúmeras, mas eu quero falar de algumas, e a primeira delas é a questão da culpa. Essa introspecção, que é uma espécie de autoanálise, você vai ver que geralmente ela vai colocar você numa posição de culpa. Então, por exemplo, se algo aconteceu de errado, aconteceu alguma coisa errada, você vai procurar uma explicação. Por que aconteceu aquilo? E no final da história você vai dizer, é verdade, eu sou o culpado. Pastor, quer dizer que nós não temos responsabilidades? Sim, temos responsabilidades. Mas você vai perceber, e o Espírito Santo está ministrando no seu coração, você vai perceber que essa se tornou o seu estilo de vida. Ou ainda você coloca a culpa em outro, né? E aí aquele versículo, né, tão conhecido que não é bíblico. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Então o culpado, não está acontecendo isso porque você está fazendo. Você não está prosperando por quê? Porque você está fazendo alguma coisa de errado. Furou o pneu do seu carro, você está fazendo alguma coisa de errado. Seu casamento você não está desfrutando, é porque você não está fazendo alguma coisa. E aí você diz, é verdade, eu acho que eu não estou fazendo algo. E aí o resultado disso, você vai olhar para quem? Você vai olhar para você. E quando você olha para você, você é encorajado? Não é, você diz, cara, é verdade, eu sou pior que eu pensava. Então é culpa minha. Aí você vai lá no casamento, você não, outras pessoas. Vai lá e diz para o marido ou para a esposa, é o seguinte, é melhor nós nos separar, para que você fique com alguém que mereça você, porque eu não, eu sou muito ruim para você. Eu não sou alguém, você tem que arrumar alguém melhor, porque eu não sou suficiente. Isso é culpa, você acha que tudo é porque você não fez algo, ou ainda em relação a outra pessoa. Gente, olha só, preste atenção, o mundo, a vida, sei que você já ouviu isso da sua mãe, eu ouvia isso da minha mãe, talvez você já ouviu isso da mãe, o mundo não gira em torno de você, não, é só você, é a mesma coisa do sistema solar, a gente acha que o planeta é importante, mas não é o planeta, as coisas não giram em torno do planeta, tudo gira em torno do Sol. Então não gira em torno de você, as coisas ruins e boas, nada acontece simplesmente por causa que você fez ou você não fez. E eu entendi que a graça de Deus, ela vai nos colocar no lugar certo. A graça de Deus vai colocar no lugar certo, no lugar de fato, insignificância diante de algumas coisas. Porque quando você acredita que tudo é porque você faz, ou aquilo que você deixa de fazer, e aí você vai para esse lugar de culpa, quando as coisas não acontecem, aí você não consegue ter a revelação que existe um Deus que decidiu amar você, que decidiu abençoar você. Não, você precisa de fazer alguma coisa para receber. Quando dá errado, quando dá certo, você também fica culpado. Você fica culpado. Então você está lá, na sua casa, com a sua família, sentado na mesa, domingo, comendo um churrasco, picanha, aleluia, filé mignon, até liga para o pastor, aí na hora que você está ali, comendo com a sua família lá, a televisão está ligada e passa uma propaganda lá de pessoas passando fome, aí você olha e diz, meu Deus, cara, olha só, nós aqui com essa fartura e aquelas pessoas lá passando fome, até perdi a fome. Aí você diz, meu Deus, olha só como eu sou alguém, olha aqui, para que esse desperdício, tanta carne assim, para que picanha, podia ser outra coisa, podia ser uma carne de pescoço. Você olha para aquilo, olha para a sua condição, para a sua condição, você sente culpado por aquela pessoa não ter. A pergunta é, se você não comer aquela carne, vai resolver o problema da fome, sim ou não? Mas você fica culpado. Quando você lá recebeu uma promoção no trabalho, comprou um carro, comprou um tênis, comprou um negócio, qualquer coisa, comprou um relógio, sei lá, ganhou alguma coisa, aí você olha para alguém que não teve e se diz, meu Deus, cara, nossa. Aí olha só, quando acontece algo de errado, você acha que é porque você fez.
Quando acontece algo de bom, de bênção, você também não consegue desfrutar. Por quê? Porque você se sente culpado, você ter e outra pessoa não ter. Pastor, mas aí o que faz numa situação dessa? Não, é que você está olhando para você, na mesma maneira quando dá errado e quando dá certo. Quando deu errado, ok, aconteceu de errado. Pastor, mas a situação é difícil. Eu não sei, eu só sei que eu sou abençoado, favorecido. Deus vai fazer com que isso aí se torne bênção para mim. Pastor, e aí quando der certo e quando eu receber a bênção de Deus, o que eu faço? Receba, desfrute. Aí nós não conseguimos, está entendendo que esse transtorno que eu estou falando? Não consegue desfrutar do relacionamento com Deus, nem quando há tribulação e nem quando está tudo certo. E aí fica acusado, porque não podia estar tudo certo, não pode estar tudo certo. Sempre culpado, preste atenção. A estratégia maligna é para colocar você numa posição de culpado. Porque quando você está na posição de culpado, você não está vivendo com base em Jesus. Você está vivendo com base naquilo que você faz. Logo você não consegue de crer. Você vive pelas obras. Então aqui também nós poderíamos falar sobre a questão do perdão. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de perdoar. Porque ela não tem a revelação da justiça de Deus, é a justiça dela. Eu até perdoo, mas agora tem que comer aqui na minha mão, assim, vai ser do jeito que eu quero. É bem assim que Deus fez com você, né? Eu te perdoo, mas olha, oh irmãos, Ele perdoou você de uma vez por todas, de uma vez para sempre. A palavra diz que nós perdoamos da mesma maneira que Ele nos perdoou. Então eu quero agora, e muitas pessoas não conseguem liberar o perdão e não conseguem receber o perdão, porque eu sou culpado, pastor, eu mereço isso que aconteceu, eu mereço isso que aconteceu de ruim na minha vida, porque eu fiz errado. Sim, mas Jesus morreu pelos seus erros. Tem gente que fica escandalizada, meu Deus, olha só o que tal pessoa fez. Tem que falar com ela, pastor, tem que falar para ela. Eu digo, se eu for falar para ela, eu vou falar o evangelho para ela, vou falar a graça de Deus para ela. Não, pastor, tem que dizer para ela que ela não pode fazer assim, ela não pode fazer daquele jeito. Eu disse, isso ela já sabe. Ela tem que saber que mesmo que ela fez aquilo, ela é perdoada, ela é amada. Deus entregou o Filho por ela. Outra questão que acontece esse estilo de vida da introspecção, é uma espécie de, eu botei aqui para mim, desconforto. É o desconforto, deixa eu fazer uma ilustração para você entender o que eu quero expressar. Há umas semanas atrás, uma pessoa perguntou para mim, pastor, qual que é o número do seu sapato? Eu disse, olha, hoje ele é 40, alguns 41, mas um tempo atrás era do 37 ao 43. Ela começou a rir, eu digo, porque tem momento, tem, né? Um cara está na crise, mas é 37, pode ser, o cara dá uma apertadinha, passa aqui um negócio e vai embora. 38, acho que não serve, não, esse aqui cede com o tempo. 43 é muito grande, não sei, bota umas buchas ali na ponta e vai embora, vai. Então o que é o desconforto? É o desconforto, por quê? Vamos lá. É como se você definisse um padrão para você. Vamos pensar que esse padrão é uma espécie de roupa, ok? E aí você está tentando entrar naquela roupa. Eu ia fazer um exemplo aqui. Tá, mas quem eu vou falar não está aqui. Tem nada a ver. É quem não veio. Tem umas irmãs que às vezes é de outro lugar, de outro país na verdade elas são, aqui no Brasil não é assim. Ela tem aquela calça 38, sabe? E ela gosta muito daquela calça, mas ela não está usando 38 faz tempo. 40 às vezes, assim, raramente 42, mas geralmente é 44. Mas ela tem aquela calça 38, ela diz, hoje eu vou botar essa calça. E ela deita na cama, chama as mais duas irmãs, e puxa, e vai e tal. Ela sai, não consegue nem caminhar direito.
É confortável andar com uma roupa assim? Não é. Os irmãos também, não os outros de outro país, né? Eles têm umas crises que acontecem às vezes, eles querem usar roupa, né? Sei lá, ele usa G, GG, mas o GG ofende ele. G também, ele quer usar M de todo jeito, de todo pano ele quer usar M. Aí está no culto, não pode nem levantar a mão para dar glória a Deus. Mas ele insiste em usar aquele M, só para dizer que roupa tudo. Usa o M. Que M? Trocou a etiqueta, costurou outra, M e GG. Mas quando você usa uma roupa muito, né, fora daquilo, não fica confortável, fica desconfortável. E esse desconforto que esse estilo de vida, de introspecção, autoanálise constante gera, é isso. É como se você definisse uma roupa para você, um modelo para você, e você está tentando entrar naquela roupa, você está tentando entrar naquele modelo, está tentando botar aquele sapato que não entra. Aí você insiste tanto que consegue colocar, só que depois que você consegue colocar, você fica desconfortável. Você não vê a hora de tirar aquela porcaria. Não vê a hora de chegar em casa, tirar esse sapato, tirar esse negócio, porque é desconfortável. Tem muito cristão que vive uma vida com Deus que não é no conforto, entende? Não estou falando conforto sobre ser mimado, mas conforto no sentido de saber que é aceito por Deus. Ele sempre está no desconforto, porque ele não consegue entrar naquela roupa, ele não consegue entrar naquele padrão que ele mesmo definiu para ele. E aí ele vive como? Frustrado. Mais uma vez. E aí na ilustração da calça, ele nunca dá a calça para outro. Não, vou deixar aqui no armário, porque esse ano eu vou emagrecer. Vai nada, dá aquela calça e segue. Está entendendo, irmãos? E aí ela não consegue o quê? Ela não consegue desfrutar da vida com Deus. Tudo isso em nome do quê? De uma aparência. Aparência. Para que alguém veja, para que alguém saiba. Ou ainda para Deus, né? Eu preciso de mostrar para Deus. Então eu nem queria, na verdade, fazer, mas eu vou fazer porque estão dizendo para fazer. Eu nem queria servir a Deus, mas eu vou servir para que depois não fique falando. Eu vou servir porque um dia eu vou estar diante de Deus e Ele vai me cobrar. Por que você não foi servir? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Então se torna desconfortável demais, irmãos. Eu quero dizer, a vida com Deus é uma vida de desfrute, de deleite. Irmãos, é de paz com Deus, é de prazer. Aí fica desconfortável. Por quê? Por conta da introspecção. A minha esposa disse que eu tenho alguns problemas. Ela disse que todo lugar que eu entro, eu digo, pá, mas por que não arrancaram aquela parede e fizeram assim? Bah, aqui daria um prédio de igreja bem legal. Ela disse, bah, todo lugar que eu entro eu fico olhando. Bah, mas aqui daria, eu passo na rua e disse, nossa, aqui daria um prédio show, olha só que fachada legal. Por que essa coluna, os caras deixaram a coluna no meio? Ela disse que eu estou assim, imagina, estamos há mais de um ano só em construção, como é que eu vou ver outra coisa? Mas esse estilo de vida de introspecção leva você a ser autocrítico demais. Então só vê o que não está certo, só vê o que não dá. E aí leva isso para o casamento, leva isso para a vida com Deus, leva isso para olhar para você. Mas eu não consigo, eu não sou isso, eu não faço isso, não faço aquilo. Porque o meu marido é assim, minha esposa é assim, daquele jeito. Porque na igreja é assim, lá no GC é assim, porque lá não sei o que. Só olha para isso, então é autocrítico demais e acha que isso é bom. Não consegue descansar, não consegue desfrutar, fica sempre avaliando, com uma base que não é de graça, é uma lei que colocou. Pastor, mas o princípio da Bíblia é assim. É verdade, tem coisas sim, com certeza. Mas muito cuidado, para não exigir algo de outro, que você mesmo não consegue alcançar. E muito cuidado para tentar alcançar isso, para cobrar de outros, porque se você alcançar isso, não é graça, é mérito seu. Aquele que vive debaixo da graça de Deus, do favor de Deus, sabe que foi aceito, irmãos. O olhar dele para ele muda, o olhar dele para o outro muda. Ele corrige, ele ensina, mas ele é alguém que olha com os olhos de graça, olha com os olhos de favor. Ele não vive com base no medo, na dúvida.
Mais um para nós finalizarmos. Outro aspecto que acontece é a questão do cansaço. Então muita gente acha que ela cansa porque ela faz muita coisa. Não, o cansaço não é por fazer muita coisa. O cansaço é por fazer coisas com a base errada. O apóstolo Paulo, que escreve a carta aos Gálatas, diz: eu sou o menor de todos os apóstolos, mas eu produzi muito mais que todos eles. Mas Paulo diz: não eu, a graça de Deus através de mim. Então muitas pessoas aí elas dizem: pastor, é o seguinte, o meu trabalho me exige muito, a minha casa, meus filhos exigem muito, e a igreja também, pastor, exige muito, é todo dia, é de manhã, de noite, é GC, é criança, é coisa e tal. Então é o seguinte, pastor, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Geralmente abrir mão do quê? Das coisas da igreja, com certeza. Ou ainda ele coloca a igreja contra a família dele: meu casamento está quebrado por causa da igreja. Não é isso, é porque ele está fazendo tudo que ele está fazendo com base nas obras da lei. É isso que cansa. Ele não desfruta. Irmãos, o seu trabalho não é para você. Eu sei que você acha, eu vou pregar um dia também sobre isso, específico. Você acha que você trabalha para ganhar dinheiro. Esqueça. Tire o cavalinho da chuva, como diz aquele versículo. Não, você não trabalha para ganhar dinheiro, você trabalha para cumprir propósito, porque você tem um pai que cuida de você. Então é tão preocupado com o dinheiro, é tão preocupado com o sustento, é tão preocupado com isso, que acaba o quê? Acaba daí, trabalha 8, 10, 12, 14 horas por dia, porque acha que é o trabalho que vai fazer e logo não desfruta. E aí não tem, obviamente, tempo com a família, com os filhos, com a esposa, muito menos com os irmãos, com a igreja. E sempre que tem que optar por algo, vai optar sempre abrir mão das coisas da igreja. Só que o propósito de Deus é que você produza sim, mas você não produz pela sua força, você produz como um canal da graça de Deus através da sua vida. Mas não cansa? Sim, cansaço físico é uma coisa, mas eu estou falando daquele cansaço de alma, sabe, aquela coisa pesada, aquela estafa. Tem um nome bonito para isso, né? Uma síndrome, a síndrome de Burnout. Estafa, cansaço. É porque ela está vivendo com base na lei. E aí como é que fica a mente dessa pessoa? Perturbada, confusa. Ela não consegue ter aqui, né, uma perspectiva só, está todo momento pensando em tanta coisa. As emoções dela se tornam igual uma montanha russa. Hoje está feliz, daqui a pouco está triste, daqui a pouco está bem, daqui a pouco está mal. Por quê, irmãos? É porque ela está transtornada, está bagunçada a vida dela, e ela está procurando o porquê que ela está assim. O que ela tem que fazer? Ela tem que vir para a posição da graça de Deus. Abra lá em Filipenses capítulo 4. Nós vamos finalizar. Filipenses 4, versículo 7. Irmãos, eu sei que nós temos sim que ser responsáveis. Eu vou falar também um dia sobre isso na graça, mas Deus tem falado comigo sobre nós descansarmos nele, nós desfrutarmos. É que nem almoço de família, lá em casa, é que nem lá em casa. Os irmãos têm que ir lá em casa um dia. Vamos fazer uma escala para todo mundo ir lá. Irmãos, lá em casa, na hora da refeição, pensa numa tribulação. De noite, eu sempre digo, é uma noite no museu, é o filme, foi baseado lá em casa, certeza. Sabe aquela coisa, né? Minha esposa gosta, ela arruma a mesa, arruma tudo, nossa, é maravilhosa. Depois fala para ela que eu estou falando dela. Ela gosta, tudo direitinho, né? Aquela coisa, tudo. Só que aí, o Benjamin, ele não senta direito na cadeira, ele senta de lado, assim, saindo já. Porque ele quer comer rápido e já sair. Então o prato fica aqui, o outro prato fica aqui, o copo fica lá, fora o negócio, está aqui, daí ele come, ele cai nele, cai no chão, aquela coisa. Aí é uma briga, senta direito, Benjamin. A Sara, ela tem o cabelinho dela, né? E ela não gosta de amarrar o cabelo, daí o cabelo dela vem no prato assim. Isso.
O Judá, ele não sei aonde que ele viu, ele quer ficar em pé na cadeira o tempo todo. A luta que é para nós, né, sentada, aí a Bruna está sentada um lado, a Larissa outro, tá, vamos orar, agradecer a Deus. Irmãos, se eu esperar todo mundo sentar quietinho para orar, não tem oração nem almoço. Já pego na mão do outro, Senhor, obrigado, aí eu digo obrigado pela paz, que excede entendimento. Senhor, obrigado pelos meus filhos comportados, Senhor. Daí a gente ora e aí é aquela coisa. Se eu vou ficar todo momento, claro que a gente ensina e corrige, é toda hora dizendo, senta direito, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Mas hoje eu aprendi a corrigir desfrutando, não corrigir ficando, entende? Atribulado. Não, eu só vou descansar quando tiver tudo certinho, mas nunca vai acontecer isso. Como é que é, dona de casa? Não, a hora que eu limpar toda a casa, aí eu vou descansar. Quando vai acontecer isso? Nunca! Porque você termina de varrer num lado aqui, já está entrando poeira lá. Já está vindo um com os pés sujos dentro de casa. Você bota a roupa na máquina, aí você olha o cesto vazio, aleluia. Aí você vai lá no banheiro, não é porque terminou a roupa, é porque eles deixaram a roupa atrás da porta. Aí você diz, eu achei que ia descansar. Não vai, não tem. Não, o dia que tiver tudo sim, daí eu vou, sabe, desfrutar. Não, o dia que a minha esposa fizer assim, daí nós vamos desfrutar. Irmãos, você está perdendo tempo. Não, lá na empresa, não, o dia que, sabe, tudo ocorrer certinho, a equipe estiver funcionando, fluindo, todo mundo chegar no horário, fizer tudo certinho, do jeito que tem que ser, daí sim, daí eu vou estar bem. Nunca acontece. Um chega atrasado, o outro chega depois. Nós estávamos aqui quarta-feira na multiplicação, irmãos. E eu gosto muito, cara, de algumas coisas. Eu gosto muito da espontaneidade. Então tem os irmãos, eles são muito espontâneos. Só que eles estão chegando agora e estão aprendendo. Então tem coisas que de fato não é da nossa cultura. E aí, alguns irmãos ficam meio escandalizados. Eles olham assim. E eu dando risada, eu disse aleluia. Tá? Porque é espontâneo, ela tem liberdade para ser como ela é. A pior coisa é você estar num ambiente rígido, que você não sabe se pode mexer para cá, para lá, não sabe como é que é. Porque se você fizer uma coisa errada, o chicote pega. Sabe, aí não tem liberdade, vai ser tudo certinho, vai, mas não vai ter vida nenhuma. Então tem pessoas que elas vivem transtornadas, tentando colocar as coisas no lugar todo momento, e ela não consegue desfrutar. Pastor, tem que ser tudo uma bagunça? Não é sobre isso, irmãos, é sobre você desfrutar. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte: a cura desse transtorno está aqui, Filipenses 4:7. Se você tem sofrido com isso, as suas emoções, a sua mente, você tem vontade daqui a pouco, não quero ver ninguém, quero ficar debaixo da coberta, não quero acordar, ninguém fala comigo. Daqui a pouco você está tudo certo, daqui a pouco está feliz, daqui a pouco está, sabe, endemoniado. É isso, esse é o problema. Qual que é a receita? Filipenses 4:7, a paz de Deus. Primeiro, Paulo está dizendo que ela excede o entendimento, então não tem como entender, porque é uma questão espiritual. O problema não está na mente, o problema não está nas emoções, o problema é uma questão de revelação espiritual. Por isso que eu falo para você, ok, pode fazer terapia, pode tomar um remédio, mas o problema é espiritual. Ah, pastor, quer dizer que tem um demônio em mim? Não, eu só estou dizendo que você ainda não acessou a revelação da graça de Deus, a revelação da justiça de Deus. Então Paulo está dizendo que a paz de Deus excede todo entendimento, ela é espiritual. E essa paz, ela vai guardar. Olha só, não é você que guarda. Interessante que lá em Provérbios, eu amo esse versículo, diz, né? Guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida. Mas no Novo Testamento diz que a paz de Deus vai guardar o teu coração. Essa é a graça de Deus. A paz de Deus vai guardar o meu coração e a minha mente. Ou seja, os meus pensamentos e as minhas emoções, elas são guardadas pela paz de Deus. Mas eu quero falar para você qual que é essa paz que Paulo fala, que está lá em Romanos 5. Coloca aí, Romanos 5:1. Não é a paz que não tem problema, não é a paz exterior. Está falando de algo espiritual. Paulo está dizendo que justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e não nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então que paz é essa? É a paz com Deus. Porque eu fui justificado. Justificado quer dizer aceito. Eu fui aceito por Deus pela fé em Cristo Jesus. Qual que é o resultado? Paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus, agora eu tenho a paz de Deus no meu coração. E a paz de Deus, Filipenses 4:7, que excede o entendimento, porque ela é algo espiritual. Você tem paz com Deus, você não tem dívida com Deus. Deus não está cobrando você, Deus não está vigiando você, Deus não está esperando o seu erro, Deus não está esperando o seu acerto para abençoar você, não. Eu e você temos paz com Deus por conta de Cristo Jesus. E quando você tem essa revelação, o que acontece com a sua mente? Os seus pensamentos, eles são guardados. Então quando vem o pensamento, essa obsessão, essa introspecção de que você está fazendo algo errado, o pensamento vem, a paz de Deus, mas eu tenho paz com Deus. Aí o seu sentimento, você está lá triste, amargurado, chateado, aí vem o Espírito e diz, mas você tem paz com Deus. Aí a sua emoção que batia nos extremos, agora ela está aqui. Ela está em Cristo, você está guardado nele. Os seus pensamentos, que é essa mente confusa, tribulada, perturbada, constante, que você deita para dormir, ou deitava, porque hoje o Senhor está dando revelação para você, tá para dormir e ficar pensando, mas eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, outro tem que fazer, sua mente não para. E se eu não fizer certo, e se eu fizer errado, a sua mente está sempre aqui tentando. Só que é o Espírito Santo, ele traz a revelação para você, paz com Deus, aceito por Deus, justo, filho, amado, perdoado, Deus ama você. E aí você entende que não é sobre você, você é curado, você é sarado, irmãos. Irmãos, eu era alguém totalmente introspectivo. Eu não sei se eu não era, né? É o recorde, que nem a Bárbara falou. Eu não sei se eu era o recorde de introspectivo, era eu. Todo momento olhando para mim, olhando para mim, olhando para mim. Sempre procurando o erro ou procurando acerto, procurando uma coisa ruim ou uma coisa boa, mas sempre olhando para mim. Até que um dia que o Senhor me deu a revelação que não é sobre mim, é sobre Ele. Era alguém totalmente melancólico, totalmente depressivo, totalmente ou altamente ansioso, preocupado, atribulado. Até que um dia a paz de Deus, ela entrou no meu coração, e eu entendi que não é sobre o que eu faço, é sobre aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Finalizar de verdade agora, Hebreus 12, e aí nós vamos cantar. Estendemos hoje, mas glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, ou seja, cumprir o propósito de Deus. Aí no versículo 2 diz, como nós vamos fazer isso? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Como que você vai viver os seus dias? Fazendo tudo certo? O escritor diz, olhando, irmãos, olhando. Eu sei que olhar parece algo tão, mas esse olhar aqui, o original está ligado com contemplar, olhar com admiração, ficar olhando fixamente até que aquilo produza pensamentos e emoções em você. A introspecção é você olhando para você. A graça de Deus é você olhando para Jesus. Mas quem é Jesus? Ele explica, ele é o autor e consumador da fé. Muita gente diz, ele é autor e consumador da nossa fé. Não, não é isso que o texto diz. Ele é autor e consumador da fé.
O que é isso? Você deve olhar para Ele para começar, e você deve olhar para Ele para terminar. Ele começou e Ele terminou. Então é sobre olhar para Cristo, olhar para aquilo que Ele fez. Você é curado, você é sarado desse transtorno compulsivo, dessa introspecção de ficar olhando para você. Você olha para Cristo. Você não olha para a sua enfermidade, você olha para Cristo. Quando você olha para Cristo, Ele é curado, Ele é sarado. Você está em dificuldade financeira, você não olha para a sua dificuldade financeira, você olha para a riqueza de Cristo. Quando você erra, quando você falha, não olhe para o seu erro. Olhe para onde? Para Cristo. Olhe para a cruz vazia. Ele morreu e ressuscitou por conta do seu pecado. É sobre olhar para Cristo, é sobre olhar para aquilo que Ele fez. Todo peso vai embora, toda condenação vai embora, todo cansaço vai embora, porque você contempla Ele, você descansa nele, você deleita-se nele, o teu prazer está nele. Ele levou todo o pecado para nos trazer vida, irmãos. É tempo de você desfrutar da vida de Deus. Não é sobre você ser crente, não é você ser um título, você ter um nome. Não, eu sou filho de Deus, amém. Mas é o tempo de você viver como filho de Deus, viver como aceito de Deus, desprendido de todas as coisas, sem medo, sem receio. Desfrutar dele, sem aquele sentimento de acusação. Alguém, sabe aquela mania de perseguição, irmãos? Aqui acontece a cura. Síndrome do pânico. O que é síndrome do pânico? É uma doença? É uma doença, sim, mas a cura dela está aqui. A síndrome do pânico é alguém que está em todo momento pensando que uma tragédia vai acontecer. Todo momento a mente dela está pensando, uma tragédia vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Então ela está olhando para quem? Para Cristo? Não, para ela. Quando ela olha para Cristo, ela é sarada, ela é curada. A depressão é o que? Está olhando demais para ela. A ansiedade é o que? Está olhando demais para os problemas. Cristo, Cristo, Cristo é tudo em todos. Ele enche todas as coisas. É sobre Cristo. Ele escolheu você para desfrutar de tudo aquilo que Ele tem liberado. Receba o perdão, a graça, o favor de Deus sobre sua vida. Você é amado de Deus. A paz de Deus que excede o entendimento, é ela que guarda você, ela que guarda a sua entrada, guarda a sua saída, guarda tudo aquilo, o propósito de Deus na sua vida. Ela agora insere você numa outra dimensão. Você tem a convicção, a certeza que é amado de Deus, que é favorecido de Deus.